1 Reis, capítulo 7. Porém, Salomão estava construindo a sua própria casa havia 13 anos, e ele terminou toda a sua casa. Ele construiu também a casa da floresta do Líbano. O seu comprimento era de 100 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados, sobre 4 fileiras de pilares de cedro, com vigas de cedro sobre os pilares. E ela foi coberta com cedro acima das vigas, que se assentam sobre 45 pilares, 15 em uma fileira. E havia janelas em 3 fileiras, e luz estava contra a luz em 3 fileiras. E todas as portas e postes eram quadrados como as janelas, e luz estava contra a luz em 3 fileiras. E ele fez um pórtico de pilares, e o seu comprimento era de 50 côvados, e a sua largura de 30 côvados, e o pórtico estava diante deles. E os outros pilares e a viga grossa estavam diante deles. Então ele fez um pórtico para o trono onde poderia julgar, o pórtico de juízo, e cobriu com cedro de um lado do chão até o outro. E a sua casa, onde ele habitava, tinha um outro pátio dentro do pórtico, o qual era de feitio semelhante. Salomão também fez uma casa para a filha de Faraó, a quem havia tomado como esposa, semelhante a este pórtico. Todos estes eram de pedras caras, segundo as medidas de pedras talhadas, serradas com serras, por dentro e por fora, desde a fundação até a cumeeira. E assim na parte externa, em direção ao grande pátio, e a fundação era de pedras caras, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E na parte superior estavam pedras caras, segundo as medidas das pedras talhadas, e cedros, e o grande pátio ao redor era de 3 fileiras de pedras talhadas, e uma fileira de vigas de cedro, tanto no pátio interno da casa do Senhor como no pórtico da casa. E o rei Salomão mandou retirar Hirão de Tiro. Ele era o filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e o seu pai, um homem de Tiro, um trabalhador do bronze, e era cheio de sabedoria, entendido e astuto para executar todos os trabalhos em bronze. E ele veio até o rei Salomão e executou todo o seu trabalho. Porquanto ele fundiu 2 pilares de bronze de 18 côvados de altura por peça, e uma linha de 12 côvados envolvia ambos. E ele fez 2 capitéis de bronze derretido para serem postos no alto dos pilares. E a altura de um capitel era de 5 côvados, e a altura do outro capitel era de 5 côvados. E redes de trabalho trançado, e redes em forma de correntes para os capitéis, que estavam no alto dos pilares, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. E ele fez os pilares e 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no alto, como romãs, e assim fez para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto dos pilares eram lírios trabalhados no pórtico, 4 côvados. E os capitéis sobre os 2 pilares também tinham romãs no alto, em cima do bojo que estava junto à rede, e as romãs eram 200 em fileiras em redor sobre o outro capitel. E ele levantou os pilares no pórtico do templo, e levantou o pilar da direita e chamou-a de Jaquim, e levantou o pilar à esquerda e a chamou de Boaz. E no alto dos pilares havia lírios trabalhados. Assim foi terminada a obra dos pilares. E ele fez um mar derretido, 10 côvados de uma borda até a outra. Ele era todo redondo, e a sua altura era de 5 côvados, e uma linha de 30 côvados, e envolvia em redor. E debaixo da sua borda em redor havia botões que o envolviam, 10 por côvado, envolvendo o mar ao seu redor. Os botões foram fundidos em 2 fileiras. Quando ele foi fundido, ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, 3 olhando para o oeste,
e 3 olhando para o sul, e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes traseiras estavam para dentro. E ele tinha 1 palmo de espessura e uma borda muito confeccionada, como a borda de uma taça, com flores de lírios. Ele continha 2.000 batos. E ele fez 10 bases de bronze, 4 côvados era o comprimento de uma base, 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E a obra das bases era desta forma: elas tinham bordas, e as bordas ficavam entre os ressaltos. E nas bordas que ficavam entre os ressaltos eram leões, bois e querubins. E sobre os ressaltos havia uma base acima, e debaixo dos leões e dos bois havia certos acréscimos, feitos de material fino. E cada base tinha 4 rodas de bronze e chapas de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes por baixo. Debaixo da pia estavam suportes fundidos, ao lado de cada acréscimo. E a sua boca dentro do capitel e acima era de 1 côvado. No entanto, a sua boca era redonda, segundo o feitio da base, 1 côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes com as suas bordas quadradas, não redondas. E debaixo das bordas havia 4 rodas, e os eixos das rodas eram unidos à base, e a altura de uma roda era de 1 côvado e meio. E o feitio das rodas era semelhante ao feitio de uma roda de carruagem, os seus eixos e as suas 2 cambas, e os seus cubos e os seus raios eram todos derretidos. E havia 4 suportes nos 4 cantos de uma base, e os suportes eram da própria base. E no canto da base havia um arco de meio côvado de altura, e no alto da base os seus ressaltos e as suas bordas eram do mesmo, porque nas chapas dos seus ressaltos e nas suas bordas ele entalhou querubins, leões e palmeiras, segundo a proporção de cada um, e acréscimos ao seu redor. Segundo esta forma, ele fez as 10 bases. Todos tinham uma fundição, uma medida e o mesmo tamanho. Ele fez então 10 pias de bronze, e uma pia continha 40 batos. E cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases uma pia. E ele pôs 5 bases no lado direito da casa e 5 do lado esquerdo da casa, e colocou o mar do lado direito da casa em direção ao oriente, de fronte ao sul. E Irão fez as pias e as pás e as bacias. Assim Irão terminou de fazer toda a obra que fez ao rei Salomão para a casa do Senhor. E os 2 pilares e os 2 globos dos capitéis que estavam no alto desses 2 pilares, e as 2 redes para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam no alto dos pilares, e 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 fileiras de romãs para uma rede, para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam sobre os pilares, e as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, e um mar e 12 bois debaixo do mar, e as panelas e as pás e as bacias, e todos aqueles vasos os quais Irão fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, eram de bronze lustroso. Na planície do Jordão o rei os fundiu no solo geloso entre Sucote e Zarretã. E Salomão deixou de pesar todos os vasos, porque eles eram muitíssimos, tampouco o peso do bronze foi conhecido. E Salomão fez todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os candelabros de ouro puro, 5 no lado direito, 5 no esquerdo, diante do oráculo, com as flores, e as tampas e as espivitadeiras de ouro, as tigelas e as espivitadeiras e as bacias e as colheres e os incensários de ouro puro, e as dobradiças de ouro, tanto para as portas da casa de dentro, o lugar santíssimo, como para as portas da casa, a saber, do templo. Assim foi terminada toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado, a prata e o ouro e os vasos, ele colocou entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8.
Então Salomão reuniu os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante do rei Salomão em Jerusalém, para que pudessem fazer subir a arca do pacto da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão na festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes ergueram a arca e trouxeram a arca do Senhor e o tabernáculo da congregação e todos os vasos santos que estavam no tabernáculo, assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estavam reunidos com ele, estiveram diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram a arca do pacto do Senhor até o seu lugar, dentro do oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins, porquanto os querubins estendiam as suas 2 asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam a arca e as suas hastes pelo alto. E eles removeram as hastes de forma que as extremidades das hastes eram vistas fora, no lugar santo, na frente do oráculo, e não eram vistas na parte de fora, e ali estão até este dia. Não havia nada na arca, salvo as 2 tábuas de pedra, as quais Moisés ali colocou em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram da terra do Egito. E sucedeu, quando os sacerdotes haviam saído do lugar santo, que a nuvem encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na profunda escuridão. Seguramente edifiquei para ti uma casa para nela habitares, um lugar firme para habitares eternamente. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel se pôs de pé, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o que falou com a sua boca Davi, o meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que retirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma das tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de que o meu nome pudesse nela estar, mas escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. E estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. E o Senhor disse a Davi, o meu pai: porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem ao teres isto no teu coração. Todavia, não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome. E o Senhor cumpriu a sua palavra, que falou, e me levantei no lugar de Davi, o meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor prometeu. E edifiquei uma casa para o Senhor, para o nome do Senhor Deus de Israel. E pus ali um lugar para a arca, no qual está o pacto do Senhor, o qual ele fez com os vossos pais, quando os retirou da terra do Egito. E Salomão se pôs de pé, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção do céu. E ele disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, no céu acima, nem na terra abaixo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti, com todo o seu coração, que tem guardado com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste. Tu falaste também com a tua boca e com a tua mão e cumpriste como nesse dia. Portanto agora, Senhor Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste, dizendo: não te faltará um homem no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho, que andem diante de mim, como tu tens caminhado diante de mim. E agora, ó Deus de Israel, rogo-te, cumpra-se a tua palavra que falaste ao teu servo Davi, meu pai. Todavia, habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu é o céu dos céus, não conseguem te conter, tanto menos esta casa que eu tenho edificado?
Contudo, tens teu respeito pela oração do teu servo e pela sua súplica, ó Senhor meu Deus, para atentarem ao clamor e à oração, a qual o teu servo suplica diante de ti hoje, para que os teus olhos, noite e dia, possam estar abertos em direção a esta casa, em direção ao lugar do qual tem dito, o meu nome estará ali, para que possas ouvir a oração que o teu servo falará em direção a este lugar. E ouve a súplica do teu servo, do teu povo Israel, quando eles orarem em direção a este lugar, e ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e quando ouvires, perdoa. Se qualquer homem transgredir contra o seu próximo, e lançado num juramento sobre ele, para fazer com que ele blasfeme, e o juramento chegar diante do teu altar nesta casa, ouve no céu, move-te, e julga os teus servos, condenando ao ímpio, para fazeres recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for abatido diante do inimigo, por terem pecado contra ti, e retornar a ti, e confessar o teu nome, e orar, e fizer súplica a ti nesta casa, então ouve tu no céu, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traz-lhe de volta para a terra que tu deste aos seus pais. Quando o céu estiver recolhido, e não houver chuva por terem pecado contra ti, se orarem em direção a este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve tu do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e des chuva sobre a sua terra, a qual deste ao teu povo como herança. Se houver na terra fome, se houver peste, crestamento, mofo, locusta, ou se houver lagarta, se o seu inimigo cercar na terra das suas cidades, qualquer praga, qualquer enfermidade que houver, qualquer forma de oração e súplica que for feita por qualquer homem ou por todo o teu povo Israel, cada homem que conhecer a praga do seu próprio coração e estender as suas mãos em direção a esta casa, então ouve tu do céu o teu lugar de habitação e perdoa, e faz e concede a cada homem cujo coração conheces, conforme todos os seus caminhos, pois somente tu conheces os corações de todos os filhos dos homens, para que eles possam te temer todos os dias em que viverem na terra que tu deste aos nossos pais. Além disso, acerca de um estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando sair de uma região distante por causa do teu nome, porque eles ouvirão do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço estendido, quando ele vier e orar na direção desta casa, ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e faz segundo tudo o que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome, temer-te, como faz o teu povo Israel, e que eles possam saber que esta casa, a qual edifiquei, é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à batalha contra o seu inimigo, para onde quer que os enviares, e orarem ao Senhor em direção à cidade que tu escolheste, e em direção à casa que edifiquei para o teu nome, então ouve tu no céu a sua oração e a sua súplica, e sustenta a sua causa. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu estiveres irado com eles e os entregares ao inimigo, de modo que eles os levem cativos para a terra do inimigo, longe ou perto, se na terra para onde foram levados cativos, eles tornarem em si, e se arrependerem, e fizerem súplica a ti, na terra daqueles que os levaram cativos, dizendo: temos pecado e temos agido perversamente, temos cometido iniquidade, e assim retornarem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra dos seus inimigos, o qual os levou cativos, e orarem a ti em direção a esta casa, a qual deste aos teus pais, a cidade que tu escolheste, a casa que edifiquei ao teu altar, então ouve tu a sua oração e a sua súplica no céu, o teu lugar de habitação, e sustenta a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, todas as transgressões com as quais eles transgrediram contra ti,
e dá-lhes compaixão diante daqueles que os levaram cativos, para que possam ter compaixão deles, porque eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito no meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos possam estar abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo, Israel, para atentares a eles em tudo o que a te clamarem. Porque tu os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste pela mão de Moisés, o teu servo, quando retiraste os nossos pais do Egito, ó Senhor Deus. E foi assim que, quando Salomão terminou de orar toda esta oração e súplica ao Senhor, ele se levantou da frente do altar do Senhor, onde estava ajoelhado, com as suas mãos estendidas ao céu. E ele se pôs de pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que tens dado descanso para o seu povo, Israel, segundo tudo o que prometeu, não tem falhado nenhuma palavra de toda a sua boa promessa, a qual ele prometeu pela mão de Moisés, o seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como esteve com nossos pais, que ele não nos deixe nem nos abandone, para que possa inclinar os nossos corações a ele, para andarmos em todos os seus caminhos e para guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, os quais ele ordenou aos nossos pais, e que estas minhas palavras, com as quais fiz súplica diante do Senhor, estejam próximas do Senhor nosso Deus, dia e noite, que ele sustente a causa do teu servo e a causa do seu povo, Israel, em todos os tempos, de acordo com o que precisarem. Que todo o povo da terra possa saber que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que o vosso coração, portanto, seja perfeito diante do Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e para guardar os seus mandamentos, como neste dia. E o rei e com ele todo Israel ofereceu sacrifício diante do Senhor. E Salomão ofereceu um sacrifício de ofertas de paz, o qual ele ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel dedicaram a casa do Senhor. No mesmo dia o rei consagrou o meio do pátio que havia diante da arca do Senhor, porquanto ali ele ofereceu ofertas queimadas e ofertas de alimento e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era demasiadamente pequeno para receber as ofertas queimadas, as ofertas de alimento e a gordura das ofertas de paz. E naquele tempo Salomão fez uma festa e com ele todo Israel, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus por 7 dias e mais 7 dias, a saber 14 dias. No 8º dia ele despediu o povo e eles bendisseram o rei e foram até as suas tendas alegres e contentes de coração, por toda a bondade que o Senhor havia feito a Davi, o seu servo, e a Israel, o seu povo. Capítulo 9. E sucedeu quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, os quais ele se agradou em fazer, o Senhor apareceu a Salomão pela 2ª vez, como havia aparecido a ele em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim. Eu consagrei esta casa que tu edificaste, para ali colocar o meu nome para sempre, e os meus olhos e meu coração estarão ali perpetuamente. E se tu andares diante de mim, como Davi, o teu pai, andou, em integridade de coração e em retidão, para fazer segundo tudo o que te tenho ordenado, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, o teu pai, dizendo: Não te faltará um homem sobre o trono de Israel. Se vós, porém, insistirdes em se desviar de me seguir, vós e vossos filhos, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, os quais coloquei diante de vós, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eu cortarei Israel da terra que eu lhes dei, e esta casa que santifiquei para o meu nome lançarei na minha vista. E Israel será um provérbio e um escárnio no meio de todo o povo. E nesta casa que é elevada, cada um que passar por ela ficará atônito e assobiará e dirão:
por que o Senhor fez assim à sua terra e a esta casa? E ele respondeu, porque eles abandonaram o Senhor seu Deus, que retirou os seus pais da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos, quando Salomão havia edificado as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, Irão, o rei de Tiro, havia fornecido a Salomão as árvores de cedro, de cipestre e ouro, segundo todo o seu desejo, que então o rei Salomão deu a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E Irão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe havia concedido, e elas não lhe agradaram. E ele disse, que cidades são estas que tu me tens concedido, meu irmão? E ele chamou de terra de Cabul até este dia. E Irão enviou ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a razão do tributo que o rei Salomão levantou para edificar a casa do Senhor e a própria casa, e Milo e a muralha de Jerusalém, e Azor, e Megido e Gézer, porque Faraó, o rei do Egito, havia subido e tomado Gézer e a queimado com fogo, e matou os cananeus que habitavam na cidade, e a deu como presente a sua filha, esposa de Salomão. E Salomão edificou Gézer e Bet-Horon debaixo, e Baalat e Tadmor no deserto, na terra, e todas as cidades de armazenamento que Salomão tinha, e cidades para as suas carruagens, e cidades para os seus cavaleiros, e aquilo que Salomão desejou edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. E todas as pessoas que foram deixadas dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, os quais não eram dos filhos de Israel, os seus filhos que foram deixados depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel também não foram capazes de destruir por completo, sobre aqueles Salomão lançou um tributo de trabalho servil até este dia. Todavia, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos, no entanto, eles eram homens de guerra, e os seus servos, os seus príncipes, e os seus capitães, e soberanos das suas carruagens e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam acima do trabalho de Salomão, 550, os quais dominavam sobre o povo que executava a obra. Contudo, a filha de Faraó subiu da cidade de Davi até sua casa, que Salomão havia edificado para ela, então edificou a Milo. E 3 vezes por ano Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar que ele edificou para o Senhor, e ele queimou incenso sobre o altar que estava diante do Senhor. Assim ele concluiu a casa. E o rei Salomão fez uma armadura de navios, e Ezion-Geber, o qual está ao lado de Elate, na costa do Mar Vermelho, na terra de Edom. E Irão enviou na armada os seus servos, marinheiros que tinham conhecimento do mar, como os servos de Salomão. E eles chegaram em Ofir e retiraram de lá ouro 420 talentos, e os trouxeram para o rei.